sua colheita. Entende? Cumpra seu voto. Uau! Cumpra o seu voto. Deus vai te abençoar. Amém? Dê um aplauso bem forte a Ele. Agora você pode sentar e diga à pessoa do seu lado: se prepare. Glória a Deus, se prepare, hein? A gente vai falar de amor aqui. Eu tenho meia hora, 40 minutos para falar de amor com você. Se você abrir seu coração, é mais do que suficiente para você sair daqui explodindo. Então pega o que eu vou te falar. Semana passada a gente parou falando dos sacrifícios da nova aliança. Na semana passada nós paramos falando que nós viramos a chave para uma nova aliança, que a gente precisa entender, não precisa ser um gênio, só precisa ter o coração aberto para entender que se Cristo Jesus veio, morreu e Ele virou a aliança, não pode ser igual era lá no passado. Pastor, porque não peguei, pastor, então preste atenção. Uma vez eu vi na televisão, um pastor estava falando, e foi na época daquele 11 de setembro, e um pastor estava falando, e esse pastor de repente falou que quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Aí eu falei, cara, tem algo errado nisso, apesar de que nossa consciência e o nosso orgulho queira prezar por isso, porque isso parece justo, né? Mas eu pensei, isso é a fala de Moisés. Quem falou isso foi Moisés. E se era assim no tempo de Moisés, e continua sendo assim agora, então para que Jesus morreu? Se não mudou nada, era só Ele ter continuado. Então a gente precisa acordar para entender que a nova aliança, ela veio com mudanças. Por exemplo, na antiga aliança, eles tinham 613 mandamentos, um calhamaço impossível de ser praticado. Por que ele era impossível de ser praticado? Eu vou te contar, tá? Mas é segredo, porque isso não é para ser usado como contenda, viu, seu Luiz? Por que é impossível de ser praticado? Porque um mandamento choca com o outro. Pastor, dá um exemplo, vou te dar um exemplo. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, tua mente e teu coração. Legal. Vou te dar outro mandamento. Mulheres submetam-se aos seus maridos. 2 mandamentos. Os 2 são de Deus. Legal. Mas aí o teu marido decide ir para o centro de macumba. Qual dos 2 mandamentos você vai cumprir? Você vai ter que quebrar um dos 2. O que eu estou te falando não leva em conta qual você vai cumprir. Eu estou te falando que é impossível cumprir, você entende? Quem tocar em um morto, mandamentos 183, se eu não me engano. Quem tocar em um morto será impuro por 7 dias. 3 milhões de pessoas numa cidade morrem em média 5 a 10 por dia. Ou seja, em 30 dias, nós temos 300 mortos espalhados pela cidade. Mas você não pode tocar. Você consegue entender? Não foram para ser cumpridas. Então Jesus Cristo chega, e eu daqui de baixo vou falar contigo, hein? Pega aí, pede luz para Deus, ora aí por mim. Tá? Jesus chega e diz assim, João capítulo 13, verso 34. Ele chega e fala assim, prestem atenção. Um novo mandamento eu vos dou. Repete comigo, diga assim, novo. Diga, novo mandamento. Porque novo mandamento não é outro mandamento. Porque se fosse outro, seria o 11º das tábuas e o 60º, 14º das leis orais. Mas ele não diz um outro, ele diz um novo. Porque o novo torna todo o resto velho, caducou. E esse mandamento novo que ele dá é que vocês se amem uns aos outros. Mas ele não fala de você amar ao outro na tua própria força. Ele coloca assim, como eu vos amei.
Que você seja um reflexo desse amor que você recebeu dele, dentro desse contexto que está: de graça recebestes, de graça dai. Se você abrir seu coração, eu quero te dizer que essa é a mensagem mais importante de toda a igreja. Porque o Novo Testamento é sim fundamentado sobre a justiça do lado direito e a graça do lado esquerdo. Mas a base dessas colunas é o amor. Porque você só recebe graça porque Ele te ama. E você só é justiça divina porque Ele te ama. E se você não estiver fundamentado nesse amor, sabe o que vai acontecer? Você vai cair no caminho. Porque a tua fé vai falhar. A tua fé vai falhar. Porque a tua fé vai falhar. Porque a fé saudável só pode ser expressada sobre a revelação de que Deus me ama. E se eu não tivesse a revelação clara, puf, tudo cai. Então, assim como existe um novo mandamento, legal? Repete comigo, diga: novo mandamento. Aleluia. Romanos capítulo 10, verso 4. Deixa eu deixar logo isso fundamentado para eu poder pregar. Romanos 10, 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que acreditar. Entendeu que a lei acabou? Pastor, mas eu quero acreditar na lei. É um problema seu, cara. Para mim, quando a Bíblia mostra, é fim de assunto. E se houver uma divergência entre a Bíblia e eu, alguém vai ter que ceder. Adivinha quem? Claro, a Bíblia não vai mudar para ceder para mim. Sou eu que vou ter que ceder. Então é bom que seu coração esteja flexível, para você não ficar feito Pedro. Lembra de Pedro? Pedro no terraço, e aí o lençol desce cheio de bicho imundo: cobra, lagarto, jacaré, papagaio, sapo. E aí Deus diz assim para Pedro: mata e come. Aí Pedro diz: está amarrado. Ele amarra o próprio Deus. E aí Deus diz: ei, cara, acorda, sou eu que estou falando. E aí desce de novo o lençol, ele amarra de novo. Porque a religiosidade é tão encruada que as pessoas são capazes de lutar contra a Bíblia. Porque coisas erradas estão plantadas dentro do seu coração há décadas. Mas eu volto a te dizer, porque isso é uma frase máxima que eu uso: não importa quanto tempo você aprendeu uma mentira, ela vai continuar sendo mentira. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Então, eu falei, da mesma forma, não existem mais sacrifícios, porque aquele calhamaço de sacrifícios que existiam em Levítico, apesar de que todos eles se resumiam apenas em 5: holocausto, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta de paz e oferta pela prosperidade de manjares, só eram 5, e eles misturados fazem aquele calhamaço todo de mandamentos e de sacrifícios em Levítico. Hoje só existem 2. Fala para o irmão do seu lado: só existem 2 sacrifícios. Só 2. E na Bíblia está colocado esses 2. Veja, o primeiro deles, Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo. Isso é santo e agradável a Deus. Isso é racional, não é espiritual. Sabe, muitos teólogos usam isso de várias formas, eles tentam defender teorias. Eu quero confessar para vocês que eu também tentei defender algumas teorias a respeito desse verso. Mas como eu lhe falei, quando eu encontro na palavra, é fim de assunto, então eu tenho que ceder. E esse verso, sacrifício, está diretamente conotado em seu contexto à servitude. Por isso que é racional. O que ele está falando? Ele está falando, cara, um dos 2 únicos sacrifícios que existem na nova aliança é: apresente o seu corpo para servir a Deus. Agora veja, aleluia, pastor, vou servir a Deus no monte. Você vai fazer o que no monte para servir a Ele? Me explica. Ah, pastor, vou servir a Deus em jejum. Meu filho, você vai fazer o que para Ele sem comer? O que você acha mesmo? A gente está falando do mesmo Deus que respirou as estrelas? A gente está falando do mesmo Deus que abriu o mar e tirou água da pedra para 3 milhões de pessoas? Não, não é possível. A gente deve ter uma confusão. O que você acha que pode fazer para esse Deus? Agora eu sei o que você pode fazer para Ele. A única coisa que você pode fazer para Deus é servir o plano de redenção dele na terra chamado igreja. Repete comigo, diga igreja.
E se você quer saber o meio pelo qual os apóstolos, o motivo pelo qual os apóstolos foram decapitados, crucificados, enforcados, queimados, foi para construir os prédios. E é o único lugar onde Deus precisa de nós. É o único lugar onde Ele precisa que você sirva Ele com seu dom, com seu talento, com seu físico, com a sua força e com a sua grana. É para patrocinar e financiar a ideia dele, chamada igreja. Repete, diga igreja. E ele diz, esse é um dos sacrifícios. E o segundo sacrifício da nova aliança, cutuca o irmão, diz, preste atenção, irmão. Segundo sacrifício da nova aliança está em Hebreus capítulo 13, verso 15, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, diga sempre, diga sempre, diga com fé, sempre. Essa é a palavra mais importante, porque você tirar o sempre, você anula o significado real de sacrifício. Que se eu for dar louvor a Ele quando eu estiver bem, isso não é sacrifício. Se eu for dar louvor a Ele quando o papel sair, se eu for dar louvor a Ele quando o sintoma sumir, quando o casamento ajustar, quando o filho for abençoado, se eu for dar louvor a Ele nessas horas, isso não é sacrifício. Por isso que o sempre é fundamento. Dê louvor a Ele sempre, através de Jesus. Mas não pelo mal, senão, por exemplo, pastor, estou dirigindo, o motoqueiro bateu, quebrou meu retrovisor, aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Isso é coisa de doido. Você tem que ir para um manicômio de camisa de força, tomar Odol. Não é por isso que eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu sei que Ele está envolvido na solução daquilo, no novo retrovisor que eu vou ganhar, ou o novo carro. Isso que a gente tem que ter no coração. Então ele diz, cara, só tem esses dois sacrifícios. É se apresentar para servir a igreja. Por isso, cara, que a gente abriu essa oportunidade, se envolva nisso, procura o pessoal da direção no final, veja em qual ministério você quer participar. Se você quer participar do louvor, se apresenta para o pastor Lucas, para fazer uma oitiva, para participar dos ensaios, até você explodir. Se você quer participar da recepção da igreja, do Connection, para receber e tratar das pessoas, que vai lá, dá teu nome. Eu sei que esse é o único sacrifício que Deus pede. E aí pessoas estão indo para cima do monte, passa 30 dias, aí jejua 15, aí paga a penitência e vem para a vigília, 2 noites sem dormir, e aí dizem, uau, estou me sacrificando para Deus. Eu digo, desculpa, cara, Jesus já subiu no monte, diga aleluia. Jesus já jejuou, diga glória a Deus. Ele fez tudo por você, para que você viva abençoado. Só um. Agora o sacrifício que Ele te pede é sirva a minha igreja com teu corpo e me adore o tempo todo. E preste atenção no meio dessa adoração, por isso que eu peço a vocês reverência. Mateus capítulo 2, verso 11. Nós levamos essa adoração por uma conotação física. E olha só, eu acho que Deus tirou um barato, sabe por quê? Eu vou falar, o pessoal já me recrimina mesmo. Eu vou me embora rápido para não ficar ouvindo crítica. Se fosse Deus, eu tinha feito Jesus nascer na família do Bill Gates. É lógico. Pensa como seria. Mas não, Deus tirou um barato. Ele fez Jesus nascer na família mais pobre. Mas prontamente Ele fez sair reis do Oriente, carregados de tesouro. Parece que Ele queria dar um recado, parece que Ele queria dizer, eu não preciso do que tu tem para te abençoar. Parece que Ele quer mandar uma notícia e dizer, eu não preciso, cara, da tua despensa para encher tua barriga. É segundo a minha riqueza. Ele mandou e os caras quando chegaram, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, diga-se prostrando-se. Diga, prostrando-se. Olha só, adoraram. Como eles adoraram? Eles abriram os tesouros e deram. Então entende, cara, que não é só dar, tem a prostração primeiro. Por isso que eu digo a vocês, não vai levantando e dando não. Se prostra primeiro, cara. Reverencia esse cara.
Agradece a Ele, cara. Seja honesto na tua doação. Eu choro quando eu estou fazendo meu dízimo. Eu choro. Você está entendendo isso? Prostrando-se, abriram os tesouros e adoraram a Ele. Então, quando Ele diz os 2 sacrifícios, é em apresentarmos o nosso corpo para servir a igreja com nossos dons, talentos e força. E o segundo é louvar e adorar sempre, independente da circunstância, do que esteja acontecendo. Essa é a maior expressão de fé, porque louvar pelo que você já recebeu é fácil, isso não é sacrifício. Mas você louvar por aquilo que ainda não aconteceu, só porque Ele prometeu, isso é louco. Isso honra Ele. Por isso que eu sempre falo para vocês que a oferta que a gente faz, o valor dela não está no mimimi do amor. O valor da oferta que a gente faz está enquanto ficou no teu bolso. Dá para você pegar? Uau! Por isso que eu gosto de Loternau, o homem que revolucionou o século 21 com a construção das máquinas, um dos mais ricos que já pisou na terra. E quando questionaram a ele porque ele dava 90% de tudo que ele ganhava a Deus, ele disse: não tem a ver com quanto eu fico, com quanto eu dou de dinheiro a Deus. Tem a ver com quanto do dinheiro dele fica na minha mão. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero que vocês vivam isso, descolados da terra nessa nova dimensão. Mas vamos aqui, voltar aqui. Então, você entendeu isso? Só que preste atenção, louvar a Deus sempre, Pai. Isso é complicado, senhores, porque quando vem os pensamentos ruins, da onde você acha que eu tirei essa pergunta? Tirei essa pergunta da Escola Raia. Quando eu estou ministrando sobre isso na Escola Raia, um abençoado já veio e me perguntou: pastor, mas eu vou louvar Ele sempre, mas o que eu faço quando vierem os pensamentos ruins? E aí eu viro para o cara e digo assim: adorar a Deus por aquilo que Ele já fez é mole, cara. Por isso que o sacrifício está no sempre. E são os 2 únicos que Deus te pede. É necessário um sacrifício. A lei da física diz, e disso eu entendo muito bem, porque eu passei 14 anos pelas faculdades do mundo, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Sabe? Então, quando vem os pensamentos ruins, eu tenho que tirar esses pensamentos ocupando o lugar deles. Ocupando o lugar deles com os pensamentos de Deus. Então eu vou cantar louvores, eu vou adorar louvores, eu vou falar a palavra, eu vou declarar a palavra. Pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma de minhas necessidades em glória. E tudo que eu puser minhas mãos certamente prosperará. E eu vou dizer na palavra de Deus até que eu forme pensamentos que ocupem o espaço dos ruins. E eu espanto os ruins. Porque isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem uma função. E você precisa entender essa função do Espírito Santo na terra. A função do Espírito Santo na terra, João capítulo 15, verso 26. Vê se você pega comigo. Diz assim: Jesus fala: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Eu preciso de você para pregar, me ajuda, diga assim: Espírito da verdade. Mais uma vez, diga: Espírito da verdade. Ele diz assim, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse mim é Jesus. É Jesus que está falando, então esse mim é Jesus. Então ele diz que o Espírito Santo tem um testemunho, ele tem um ministério. Qual é o ministério do Espírito Santo? Dar testemunho de Jesus. Que fantástico, cara, esse é o meu chamado de mestre. É falar para você, você já leu quantas vezes esse verso? Mas deixa eu te mostrar. Jesus é a verdade. Por isso que ele chama o Espírito da verdade. E ele diz: esse cara tem o chamado ministerial de dar testemunho de mim, porque ele é o caminho. Muito bem.
Isso está, se eu não me engano, em João 14,6. Não precisa botar não. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Então o Espírito Santo tem a obrigação e o ministério de dar testemunho da verdade. Então vamos entender testemunho. O pastor José Carlos sobe aqui e ele conta uma história para vocês. E aí ele chega e diz, não é, pastor Sebastião? Aí eu chego aqui e vou dar testemunho dessa história. O que eu estou fazendo? Eu estou provando que a história é verdadeira, porque esse é o papel de uma testemunha. Uma testemunha solicitada para provar que algo é verdadeiro. Mas o ministério desse Espírito é dar testemunho, provar que é verdadeiro a verdade. Ele nunca vai poder se envolver com a mentira. Pastor, não entendi. Eu gosto. Porque aí tem que entrar o meu chamado. Senhor, me cura, Pai, porque eu não aguento mais essa enfermidade, Senhor. Está doendo, Pai, me cura. Isso é mentira. Porque a verdade diz, pelas pisaduras de Cristo, eu sou curado. Eu fui curado de câncer. Então, quando eu oro dessa forma, o Espírito Santo não tem obrigação de testemunhar disso, porque isso é mentira. Alguém comigo? Senhor, está faltando tudo, Pai. Se o Senhor não me acudir logo, vai quebrar e vão tomar o meu carro. Isso é mentira. E eu só quero te lembrar que hoje a única força operante de Deus na terra é o Espírito dele. E ele não tem obrigação de testemunhar a mentira. E se eu estou orando, falando e andando de forma mentirosa, ele não tem nenhum compromisso comigo, porque o ministério dele é provar que a verdade é verdade. Uau! O ministério dele é provar que a verdade é verdade. E como ele faz isso? Manifestando-a. Então o médico diz, você vai morrer em 3 dias, e o cara levanta, e o cara diz, eu não vou morrer, eu vou viver, porque pelas pisaduras de Cristo eu sou curado, e isso é verdade. E nessa hora o Espírito Santo tem a obrigação de vir e fazer com que a verdade seja provada que é verdade. E ele só pode fazer isso desaparecendo o câncer. Meu Deus. Então eu viro e digo, Senhor, não importa a circunstância e a luta que se apresente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o Espírito Santo vem, ele diz, é verdade. É verdade. E eu tenho um ministério. Eu preciso provar que essa verdade é verdade. E sabe como ele prova que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não é com conversa não, irmão. É grana no meu bolso. Diga aleluia. E ele prova que a verdade é verdade, porque ele é dono de tudo e Senhor dos senhores. Quem está pegando? Por isso que ele diz, cara, eu só te peço 2 sacrifícios. Um é apresentar teu corpo na igreja para servir a minha obra. E o segundo é cantar e falar a verdade, independente do que aconteça, porque o meu espírito está ordenado a testemunhar da verdade. Você está pegando? Quem está pegando? Então, comece a falar e cantar a palavra de Deus. E a promessa de Deus até que Ele encha seu coração. Então continue falando até que a sua vida de pensamentos esteja alinhada com a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai ser teu cooperador, o teu ajudador. Ele vai estar colado cumprindo essa palavra. Sabe, isso está oculto em uma mensagem. Marcos capítulo 16. Está escrito assim, do verso 15 em diante, é um trechinho, diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai virando. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Eles vão expelir demônios. Então expulsar demônios não é uma fantasia, é uma prática da igreja.
sobre o mundo. O problema é quando as pessoas ficam fazendo culto de libertação dentro da igreja. E eu digo, cara, Jesus Cristo disse que a verdade vos libertará. E que se Ele te libertar, verdadeiramente vocês são. Então, um demônio pode possuir um filho de Deus? Olha aí a religião que faz. Claro que não, senão onde é que eu boto aquele? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Onde é que eu boto a palavra de Jesus que o valente para entrar numa casa e roubar tem que ser mais valente que o valente? E se o valente que mora dentro de você é o Espírito Santo, quem é mais valente do que ele? E se a igreja não for revelada, ela vai voltar para o jardim de infância. E fica um botando a mão na cabeça do outro dentro da igreja. Posso falar? Não, não vou falar não. E pessoas fingindo que estão caindo. Alguém ouviu isso? Pessoas fingindo que caem só para não ficar por baixo das outras que caíram. Você acha que Deus está feliz com isso? Só para massagear o ego dos que cresceram no mover. É hora de crescer, gente. Tem coisas maiores para gente. Diga aleluia, diga aleluia. Então entende, começa a falar e cantar a verdade, se alinhe com ele. Vamos voltar para o amor. João capítulo 15, verso 9, diz assim: isso aqui foi uma falha instrumental de João Ferreira de Almeida, que criou polêmicas por toda a teologia. Só que eu sou um cara, deixa eu te confessar, eu também me enrolei nesse verso já. E eu muitas vezes me esforcei para me convencer desse verso da forma errada. Por quê, pastor? Porque era mais simples para mim me engajar. Você não sabe o que é isso. Hoje não, hoje eu não posso falar a palavra que eu ia falar. Entende? Mas hoje eu não estou nem aí. Agora você já sabe qual é a palavra que eu ia falar. Entende? Porque eu já entendi meu chamado e meu propósito, mas eu já me preocupei com isso e eu disse, bem, eu tenho que falar igual a eles, eu tenho que dar um jeito de entender esse verso igual a eles, senão outro motivo para eles me expurgarem. Mas eu não consigo. E aí as pessoas dizem assim, como o Pai me amou. Isso é Jesus falando para você. Diga como. Diga como. Vai devagarzinho, fala assim para entrar no teu corpo. Como. Como significa similaridade, igualdade em potência e essência. Culto com o pastor Sebastião também é cultura. É isso que significa. Como o Pai me amou, eu te amo. O que que Jesus está tentando falar? Ou melhor, o que ele está falando? Você consegue entender que ele está falando assim? Da mesma forma, com o mesmo amor e na mesma intensidade que o Pai me amou, eu te amo. Eu te pergunto, você acha mesmo que tem alguma coisa que você possa fazer para aumentar esse amor? Porque dizer isso seria dizer que você é melhor que Cristo. Você entende? Eu amo isso. Mas ele diz assim, então permaneçam no meu amor. E aí aqui é que começa a pegar, porque as pessoas começam a lutar por isso. Olha para mim, por favor. Olha para mim aqui, por favor. Mestre Sebastião, permaneça aqui dentro desse templo. Eu cumpri. Cara, é preciso muitos teólogos para transformar permanecer em um trabalho. Cara, é preciso muitos eruditos seminaristas para transformar permanecer em um esforço. É louco, blowing my mind. Explode minha mente, eu não consigo entender
como alguém consegue transformar permanecer num esforço. Quando o que ele está falando é: mantenha uma mentalidade equilibrada e constante de que eu te amo. Só isso. Vou repetir, tudo que ele está falando é: mantenham não deixa corromper tua mentalidade, não se envolva com falsas doutrinas, não ouça, não dê ouvido a religiosos, não. Posso usar a linguagem dele, porque aí quando você for ler a Bíblia, você vai entender o que ele quis dizer. Vou usar: cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os apóstolos, está escrito, pensaram que é porque só tinham um pão, e o fermento dos fariseus vai fazer mal para o meu estômago. Jesus disse: cara, deixa de ser burro. Sabe como ele diz? Você ainda não entendeu o milagre quando vocês só tinham 5 pães e 2 peixes, e eu multipliquei para 5.000 homens e 15.000 pessoas e sobrou 12 cestos? Ou quando vocês tinham 7 pães e eu multipliquei para 4.000 homens e sobrou 7 cestos? Vocês que têm um coração duro ainda não entenderam que eu não estou falando de falta e de escassez, eu estou falando da doutrina dos caras. É porque ele diz assim: da forma como o Pai me amou, também eu vos amei. Então vocês precisam manter uma mentalidade firme e inabalável nessa verdade: Deus me ama. Como é que Ele me ama? Ele me ama como Ele amou Jesus. Diga aleluia, diga aleluia. Deus me ama como Ele amou Jesus. Isso não depende do meu desempenho, do meu acerto. Isso é substituição, isso é redenção. E eu preciso, olha o que Jesus diz: mantenham, permaneçam nesse amor. Eu estou dizendo a vocês que o amor que eu tenho por você é igual ao que o Pai teve por mim, na mesma medida, potência e essência. E você precisa manter a sua mente focada, alinhada e inabalável nisso, não importa o que te digam e o que aconteça. Diga aleluia, diga aleluia. Aí vê o que ele fala, vira mais um: se guardares meus mandamentos, você permanece no amor. E aí, cara, é onde caiu, porque parece que guardar o mandamento é a obrigação para que eu permaneça no amor. Mas agora fico olhando lá para o verso, e quanto mais eu lia no original, mais Deus falava comigo: não é isso que eu estou falando. E eu dizia assim: mas está escrito no português. João Ferreira de Almeida traduziu assim, e outros tradutores também, como o da King James. E ele disse: mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que se você continuar com essa mentalidade firme no meu amor, você cumpriu o mandamento. Aí eu comecei a conseguir entender isso lá. Leia de novo. Eu comecei a entender isso lá, a colocação do grego, o que ele está falando. Olha lá. Se você guardar o mandamento, é porque você permaneceu no amor. E a gente não precisa ser um gênio, entende? Porque a gente leu um capítulo antes desse, 2, 13:34, põe aí. Não precisa ser um gênio. Põe aqui, João 13:34. A gente leu um capítulo antes desse. Entende? Que você permanecer no amor, você cumpriu o mandamento. E está tudo certo. O problema é que a gente não tem entendido isso. E as pessoas, tem gente hoje que estão feras na fé. Tem gente que está fera na graça. Tem gente que está o bicho no favor. E aí quando a gente fala do amor ágape, a pessoa está completamente deficiente. Então não tem base. Quer que eu te diga? Você não vai estar aqui amanhã, porque essa fé não vai funcionar. Porque o próprio apóstolo Paulo, e agora eu vou dar outro chute, tomara que seja, eu acho que é Gálatas 5:6. O próprio apóstolo Paulo diz assim, olha só, não vou nem olhar para lá, porque se eu errei, você fica só com o que eu digo. Ele diz: vocês não precisam prestar atenção em usos e costumes, nem em subir no monte e descer. Vocês não precisam prestar atenção nessas coisas. Vocês no Novo Testamento só precisam focar na fé que opera através do amor. Quando você mantém a mentalidade de que eu te amo, tua fé funciona.
quando você se sente deplorável, perseguido, rejeitado, reprovado, tua fé não funciona. João capítulo 3, no verso 19, existe um dos ensinamentos mais profundos para a oração, tá? Eu quero te falar que isso é assunto da escola. Eu estou te dando Eu gostei da palavra. Eu estou te dando um pouquinho. Vem buscar isso na escola. Sabe o que ele diz aí? Ele está difícil ali, hein, meu? 1 João 3,19. Eu falei João, né? Tá bom, desculpa. 1 João 3,19. Quer que eu conte um segredo para vocês? Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, o pastor luta contra tudo que é espiritual. Ele fala aqui, no monte e jejum. Cara, eu faço tudo isso. Quer que eu te diga? Cara, eu me peguei agora. Eu estou fascinado, mas ao mesmo tempo envergonhado. Sabe por quê? Porque lá na chácara da NGC, eu saio andando por um caminho que tem um monte. E aí, para eu fazer minha caminhada, eu subo um monte. Agora eu estou subindo um monte. Toda semana. Aleluia. Entende? Eu preciso que você entenda. Quer ouvir outra? Porque como eu estou entregando agora, eu vou falar para vocês só como testemunho. Agora aqui, nesse momento. Agora aqui, pregando a vocês. Vocês estão sentindo o coração queimando? Vocês estão sentindo enquanto eu falo o coração queimando? 8 dias sem comer nada eu estou. Eu estou há 8 dias sem comer nada. Mas esse não é um motivo, essa é a consequência. Eu não faço isso para me aproximar de Deus, eu faço isso porque eu estou perto dele. Você entende? Quanto mais perto de Deus você tiver, menos necessidade das coisas do mundo você terá. Moisés ficou 40 dias sem comer no monte, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele subiu em direção a Deus e quanto mais perto ele chegou de Deus, menos necessidade das coisas do mundo ele tinha. Então eu não faço isso para me aproximar de Deus. Eu faço isso porque eu estou perto de Deus. Eu não busco a Deus para ter intimidade. Eu busco a Deus porque eu sou filho, eu tenho intimidade. E quando as coisas são colocadas dessa forma, uau, fica tudo fantástico. Eu não leio a Bíblia para pagar uma penitência. Entende? E aí as pessoas dizem, pastor, mas você tem que ler para agradar a Deus. Eu digo, não, eu não tenho que ler. O interessante, sabe o que é interessante? É que eu não leio para agradar a Deus, mas leio mais do que o cara que diz que lê para agradar. E eu leio porque eu tenho saudade do meu pai. Ele diz assim, nisto conhecereis. Rápido, tá, gente? Já deu nosso horário. O que é que você entende por nisto conhecereis? Me parece que o apóstolo João agora está te dando um termômetro pelo qual você vai saber se está andando na verdade ou não. Cara, isso é para parar o mundo. Para tudo. O apóstolo João está te dando um termômetro pelo qual você pode saber se está andando na verdade ou não. Não tem mais dúvida, agora eu posso saber. E ele diz assim, se o teu coração estiver tranquilo diante dele. Digo, uau. Quer dizer que eu só estou andando na verdade se eu me sentir amado o tempo todo? Fantástico. E aí o cara ainda diz assim, por isso que eu sou apaixonado. Vira aí. Pois se o nosso coração nos acusar, porque aí alguns religiosos dizem assim, mas pastor, eu sei que eu errei, então eu sei que eu errei, eu estou me sentindo. E ele diz, ei, ele é maior que o seu coração. Vira mais um. Amados, se você, mantendo a tua mentalidade equilibrada e inabalável, na verdade de que Ele te ama como amou Jesus, teu coração não te condena, você tem confiança diante de Deus.
E aí pega agora, vira mais um. E tudo que nós pedirmos, acontece. Eu sei que você está lendo o resto. Se nós guardarmos o mandamento dele e fizermos o que é agradável. Mas você esqueceu, cara. Eu não preciso nem virar o próximo verso. Não vira. Não vira. Para eles não verem. Mas se a gente pegar só do que eu preguei, veja. Um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Qual é o mandamento? Eu te ame como ele me amou. Então você entende que ele não está falando das tábuas da lei? Falando, cara, se você andar no amor, se sentindo amado e refletindo isso para os outros, então tudo que você pedir acontece. Eu vou virar. Vira. Ele diz, sabe qual é o mandamento? É só um, que você acredite em Jesus. Porque quando eu acredito nele, eu fui substituído. Agora ele não me ama mais pelo que eu fiz, ele me ama pelo que eu sou em Cristo. E agora eu posso manter minha mente firme em Deus, nesse amor que ele tem por mim, incondicional, incontestável. E nesse momento que eu ando assim, que eu tenho paz com ele, tudo que eu pedir vai acontecer. Então antes da gente orar, a gente precisa primeiro ajustar. Entende? Mateus 6,33. Vê se você pega. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e o quê? O reino e o quê? Mais alto. O reino e o quê? Buscai em primeiro lugar o reino e a consciência de que eu sou justo. E aí, pastor? E aí tudo vai cair no teu colo. Então você entende que a nossa fé tem que estar focada nisso. O amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Sabe, semana que vem eu vou continuar. Mas pega isso. Pastor, eu tenho dificuldade de dar o dízimo. É porque ágape ainda não te dominou nessa área. E aí você faz por força. Você sabe que se eu tentar me amar a mim mesmo através do meu próprio esforço e intelecto, só tem duas saídas: ou eu me torno um egocêntrico, ou eu me torno um depressivo suicida. Existem outras formas de amor. Eros. A gente remete logo para o erotismo, mas não, Eros é o amor de um marido pela esposa. Ele é saudável, foi criado por Deus, mas ele precisa ser dominado por ágape. Porque o Eros, quando não é dominado por ágape, vira ciúme, opressão, machucados, feridas profundas, traições. Filos é o amor de uma mãe pelo seu filho. Mas ele precisa ser dominado por Eros. Porque se ele ágape. Porque se ele não for dominado por ágape, ele virou possessivo e opressivo. Storge é o amor de relacionamento que nós temos aqui dentro da igreja. Mas se ele não for dominado por ágape, ele se torna falido e negligente, e você encontra os membros sem compaixão uns pelos outros. E aí você encontra o pastor carregando peso, e aí o irmão chega e diz: pastor, eu estou à disposição, viu? Se precisar de mim é só pedir. E eu carregando peso, cretino, faz o que eu estou fazendo. Então entenda, se você não consegue perdoar alguma coisa do passado, é porque ágape não tocou nessa ferida. Você entende? Se você não consegue ser um dizimista, ofertante,
é porque ágape ainda não tocou na tua avareza. Pastor, então não tem amor na minha vida? Tem, porque quando você se converteu, Romanos 5,5 diz, esse é o culto, é o próximo culto do próximo domingo, diz assim, ó, em Romanos 5,5. Romanos 5,5 diz assim, ó: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos... Você já tem o amor de Deus. A questão é que é preciso agora deixar Ele te revestir, dominar. Ele precisa te vencer. Não é questão de você vencer, é questão de você ser vencido para vencer. Quando o amor te vence, quando o ágape te vence, nessa área você vence. No próximo culto nós vamos estar falando sobre isso, sobre vencer através do amor, a fé que opera através da base absoluta da revelação de que Deus me ama na plenitude do que é ser amado. Amém? E que você seja curado, porque existem pessoas tão carentes e elas geram problemas por causa disso, porque elas são carentes de atenção, elas são carentes de elogios, elas são carentes de manifestações, e aí criam problema para todo mundo, cara. Mas entende o que eu vou te falar? Se ninguém mais me amasse no mundo, imagina, eu sei que é impossível, porque eu sou um cara... Se ninguém mais me amasse no mundo, na cruz, eu tenho amor para viver 1000 vidas. E quando você entende isso, você se torna uma bênção, entende? Você consegue dar para os outros, você consegue operar na graça. A tua fé está segura sobre esse alicerce. Você não vai cair. Amém? Dê um aplauso bem forte a esse Deus. Oh! Glória! O ministério de louvor sobe. Vamos ficar em pé, gente. Eu queria a Santa Ceia, vamos servir a Santa Ceia. Eu vou usar o Edson Barleta e a Carla. Vai lá trabalhar para Deus. Sacrifício do teu corpo no altar. Sirvam a Deus. Toca essa que a gente cantou.